diferenças internas do PT e a defesa de uma mudança de rumo com o candidato à presidência do partido, Walter Pomar. 6 integrantes do PT participam do PED, o processo de eleições diretas do partido que vai escolher o novo presidente e toda a executiva nacional. O processo prevê 27 encontros pelo país até dia 10 de novembro, data da eleição. Diversas tendências participam da disputa interna. Pela articulação de esquerda, o candidato é o historiador paulista Walter Pomar, que desde 1997 faz parte da executiva nacional do PT. Pomar, que foi secretário municipal de Campinas, já concorreu outras 2 vezes ao cargo. Bem-vindo, Walter. Obrigado. Walter, qual que é a diferença das propostas da articulação de esquerda, a sua corrente, para o atual comando do partido, que é encabeçado aí pelo Rui Falcão, e que tem, inclusive, o apoio para a reeleição do ex-presidente Lula? Bom, tem 3 diferenças fundamentais. Primeiro, a gente defende uma mudança profunda no funcionamento do partido. Nós achamos que o partido tem que se reconectar com a base social, com os trabalhadores, com a juventude, mulheres, com os movimentos sociais, negros, ambientalistas. Ele tem que voltar a ser o porta-voz da indignação social, o porta-voz das demandas sociais, e tem que fazer isso de maneira mais orgânica, não apenas em períodos eleitorais, mas também no que a gente chama de anos ímpares. A segunda grande mudança diz respeito à estratégia do PT. Quer dizer, no PT ainda prevalece, e o Rui ainda é partidário, de uma estratégia que foi gestada nos anos 90, quando o Zé Dirceu era presidente do partido. Uma estratégia baseada no privilégio ao institucional, nas alianças com partidos de centro-direita, na aproximação com o grande empresariado, na tolerância com o oligopólio da mídia. Nós achamos que essa estratégia tem que ser alterada. O PT precisa de outra estratégia para fazer mudanças mais profundas no país. E uma terceira diferença diz respeito às eleições de 2014. Nós defendemos que o segundo mandato da presidenta Dilma deve ser superior ao atual. Deve ser um mandato marcado por reformas estruturais no país. E para que isso ocorra, a gente precisa de muita força. E essa força começa a ser construída no processo eleitoral. Isso significa dizer que as nossas alianças de primeiro turno devem ser em torno desse programa. Então essas são as 3 diferenças fundamentais, no que diz respeito a 2014, no que diz respeito à estratégia e no que diz respeito à visão do partido. Por que você acha que um país que nasceu, cresceu, ligado aos movimentos sociais, aos sindicatos, hoje é surpreendido por protestos nas ruas e tem essa desconexão que você está apontando, que acha que o partido precisa retomar? Bom, acho que tem 3 processos combinados. Primeiro, tem um processo de envelhecimento do partido. Veja, o jovem que hoje tem 20 anos começou a prestar atenção na política quando nós já estávamos na presidência da República. Então esse jovem olha para o país e vê desigualdade social. Olha para a política, vê corrupção. Olha para a presidência da República, vê o PT. É muito fácil esse jovem ser capturado pela versão mentirosa de que a responsabilidade é do PT. Se o PT não faz formação política, não faz comunicação de massa, não faz debate cultural, não faz mobilização, não está colado nessa juventude, ela vai ser capturada por uma visão incorreta a nosso respeito. O segundo processo, o primeiro é o envelhecimento, o segundo processo é a institucionalização. Você tem um giro nos últimos 10 anos do partido no sentido de fazer parte de governos, a começar do governo federal, mandatos parlamentares, assessorias. O PT foi se especializando, foi se concentrando, a sua pauta política, o centro das suas preocupações foi ganhar eleições e administrar mandatos executivos ou parlamentares. E tem uma vida fora do Estado, tem uma vida fora da política oficial. Você tem movimentos sociais, você tem demandas populares, você tem setores da sociedade brasileira que não tem como sua prioridade isso. E se o partido não tem no seu cotidiano, na sua pauta, nas suas preocupações, no seu funcionamento, o diálogo e o acompanhamento desses setores, ele vai se burocratizando, ele vai se tornando um partido de funcionários, burocratas de instituições. E uma terceira, só me desculpe, uma terceira coisa fundamental é a degeneração mesmo. Você tem um processo de degeneração oriundo do fato de que
A política brasileira depende do financiamento empresarial privado, coisa que corrompe a política, corrompe a democracia, só que no caso de um partido como o PT, gera uma degeneração brutal, porque um partido de trabalhadores não pode ser financiado pelo empresariado. Então as três coisas juntas têm como uma das suas consequências essa surpresa, que não atingiu todo mundo, mas atingiu uma grande parte, né? Tomou conta de uma grande parte de nós em relação às manifestações de junho. Alguns de nós sabiam que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Não foi um raio em céu azul. Por que você diz isso? Havia sinais nesse sentido? Internamente no partido, isso era percebido? Dentro do PT, existe um setor que se move por pesquisas. É um setor que foi se aproximando muito do que a gente chama de modo americano de fazer política. Marketing, pesquisas, mídia. Né? Para esse setor, a situação em fevereiro, março, abril, maio desse ano estava ótima, porque as pesquisas indicavam que a nossa presidenta estava muito bem, nas pesquisas de opinião, mais de 80%, Lula muito bem, os dois juntos ganhavam a eleição, enfim. Tanto é que alguns chegavam a dizer que a eleição de 2014 seria vencida no primeiro turno, o que é uma sandice, não tem outra palavra para isso. Mas havia gente que partilhava dessa ideia porque o seu foco era as pesquisas. Na verdade, liam mal as pesquisas, porque as mesmas pesquisas mostravam que para baixo da superfície existia uma insatisfação crescente com a qualidade das políticas públicas existentes no Brasil e com a qualidade da política no Brasil. Ou seja, uma parcela grande, a mesma parcela da população que se dizia satisfeita com a ampliação do emprego, com a ampliação do salário, com a ampliação da sua capacidade de consumo, se dizia também insatisfeita, a mesma população, com a baixa qualidade dos serviços públicos e com a baixa qualidade da política no Brasil. Em algum momento, uma coisa ia se chocar com a outra. E estava claro para nós também dois outros fenômenos. Um geracional, eu já fiz referência a ele, ou seja, a juventude, setor cada vez mais crescente do eleitorado, se distanciando de nós. E o segundo elemento é sociológico. As nossas políticas de governo permitiram que uma parcela da classe trabalhadora brasileira tivesse emprego, tivesse salário, tivesse capacidade de consumo. Mas nós não politizamos e conscientizamos essa parcela no mesmo ritmo que nós fizemos essa parcela melhorar de vida. Isso também foi criando uma certa distância entre a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, o nosso projeto de longo prazo e os setores sociais beneficiados por nós. Ao contrário da lenda, em vários estados do país, os beneficiários do Bolsa Família não votavam na nossa candidatura. Como é que ou melhor, você acha que existe um conflito entre um projeto eleitoral, o projeto eleitoral que o PT vem sustentando há tanto tempo, né? Há 10 anos, e esse projeto a longo prazo de renovação, de fortalecimento do partido, de busca de novas gerações, né? Veja, no sentido dialético da palavra tem um conflito, tem uma contradição, que ela pode ser trabalhada de duas maneiras. Tem aqueles que trabalham como se fosse uma contradição antagônica, ou seja, ou uma coisa ou outra. Nós achamos que é possível trabalhar como uma contradição não antagônica, uma coisa e outra. Ou seja, nos anos 80 e nos anos 90, o partido conseguia, ao mesmo tempo, fazer três coisas. Ele era um movimento político-cultural, quer dizer, o petismo era visto na sociedade brasileira como uma coisa diferente. Era a turma que era contra a política tal como ela era feita no Brasil. Então, era um movimento político-cultural, tinha a figura do petista, né? O que era o petista? Segundo, nós éramos um movimento social reivindicatório, o PT era porta-voz das reivindicações sociais, e nós éramos a tradução institucional disso. Porque, paulatinamente, nós estamos crescendo a nossa força. Bom, o que ocorre nos últimos 10 anos? Nós ocupamos uma fatia importante, mas ainda minoritária, do aparato de Estado, da institucionalidade, reduzimos a nossa capacidade de expressar essa insatisfação social e reduzimos ainda mais a nossa condição de movimento político-cultural diferente. Uma parcela da população brasileira começou a nos achar igual aos demais. A pesquisa nossa, não é de nenhum inimigo, a pesquisa nossa indica que mais ou menos metade das pessoas consideram que o PT é igual aos outros partidos. Bom, mas isso para nós é uma tragédia, é uma desgraça.
Porque se a gente não consegue manter a tensão entre sermos instituição, governar, ter mandatos, sermos movimento social reivindicatório, expressão dos desejos de mais por parte da sociedade, e sermos uma proposta de futuro, ou seja, uma visão de mundo diferente de como deve ser o Brasil, como deve ser a sociedade. Se a gente não consegue combinar as três coisas, o efeito para nós é que nós vamos perder as três. Não seria o fato de que, às vezes, um partido no poder por muito tempo precisa também sair do poder para se reciclar? Não seria esse talvez um caminho? Eu não compartilho disso e vou explicar exatamente por quê. É por dois motivos. O primeiro é que nós não estamos no poder no Brasil. Quer dizer, quem está no poder no Brasil é a classe dominante, a mesma classe dominante dos últimos 50, 60, 70 anos. Esses são os que mandam de verdade no país. A gente tem uma pequena fatia do aparato de poder, uma pequena fatia do aparato de Estado. Nós não somos o poder. Basta ver que a gente elege o presidente da República ou a presidenta da República, mas a maioria do Congresso Nacional é eleita graças ao grande empresariado que financia campanhas. Esses que são os donos do poder no país, que são inimigos nossos, mesmo quando de público nos aplaudem e mesmo quando estão ganhando dinheiro. Segundo motivo pelo qual eu não concordo é que a democracia, para mim, é a possibilidade da população renovar os mandatos. É a possibilidade da população mudar quem comanda o país. É a possibilidade da população decidir os rumos. Se um partido consegue se atualizar e se manter sintonizado com a maioria da população, ótimo. Não está escrito que é inevitável que um partido entre num processo de degeneração, institucionalização e burocratização. Isso é produto de decisões que são tomadas. Porque eu vejo isso... Mas é histórico, né? Claro, mas eu vejo isso do ângulo de quem está no PT, tá certo? De dentro do partido. Às vezes as pessoas dizem, não, acontece isso porque parece um fenômeno da natureza, como se o sol nasce todo dia, o sol se põe todo dia, os partidos envelhecem, burocratizam e morrem. Sim, mas isso é produto da decisão de fulano e de beltrano que decidiu num determinado momento adotar essa ou aquela política em contradição. Deixa eu dar um exemplo. O que teria acontecido agora, em junho, se o nosso prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tivesse dito, esse belíssimo movimento social tem razão, essas tarifas são uma vergonha, reduzo de imediato as tarifas. Ele podia ter dito isso, ele foi obrigado a dizer isso 20 dias depois. Só que 20 dias antes... Ele vai ser chamado de demagogo. Sim, mas 20 dias antes, o que ele disse? Ele disse, não, as tarifas foram calculadas cientificamente, está tudo correto. Só que a vida mostrou que não era assim. Outro exemplo, o que teria acontecido se o nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não tivesse dito de público, ofereço o apoio das tropas federais para o governo de São Paulo lidar com as manifestações? Ele foi obrigado a 2 dias depois a fazer uma autocrítica pública, porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava fazendo a barbárie na rua. Então, mas eu te dou 2 exemplos de medidas práticas. Eles podiam ter feito diferente, a história teria sido diferente. Então eu não compartilho dessa ideia de que inevitavelmente vai acontecer. A história é feita por seres humanos. A gente tem inteligência, capacidade de olhar o passado. O fato, por exemplo, os cientistas políticos apontam isso, que isso costuma ser uma característica dos eleitorados, não é do nosso eleitorado, mas o Brasil, por excelência, tem mostrado isso ao longo das eleições, após eleições, que ele é um eleitorado conservador que se coloca mais ao centro nas escolhas dele. Que chances reais o PT teria de, enfim, fazer um governo mais à esquerda, como você sinaliza, com escolhas mais à esquerda, sem essas amplas alianças, de chegar no poder realmente à presidência da República? Depende das circunstâncias históricas, porque isso é um pouco profecia autorrealizada. Então, em 89, por exemplo, nós éramos um partido com menos de uma década de existência e nós perdemos a presidência da República na reta final por muito pouco e porque o lado de lá não jogou limpo, tá certo? Então aquela população ali estava dividida. A média não valia ali. Tem circunstâncias históricas em que a população se divide. Mas há quem diga que as forças políticas não deixariam Lula governar caso ele
tivesse conseguido chegar à presidência da República naquele momento eu diria da histórico. seguinte maneira: havia forças políticas no Brasil que tentariam nos impedir de governar. Conseguiriam? Não sei. Aí é o si, né? Não, pois é, esse é o problema, é o C. O que eu digo é, posteriormente, em outro momento histórico, dos anos 90, houve um crescimento do conservadorismo. E agora, as pesquisas mostram, a partir dessa onda de manifestações, que a população está pedindo mais Estado, mais política pública, que é a nossa plataforma, mais democracia. Portanto, existe uma maioria na sociedade que está querendo mudanças no mesmo sentido que nós defendemos, o que eu estou aqui defendendo. Dentro desse raciocínio, a sua corrente defende o fim da aliança, não só a sua, outras correntes no PT defendem o fim da aliança com o PMDB. Isso é assim, do ponto de vista mesmo de ir para a urna, você acha que é possível mesmo uma aliança só mais à esquerda reeleger a presidente Dilma? Na verdade, o que eu defendo é uma coisa um pouco diferente dessa. Existem setores no PT que já de antemão dizem PMDB, sim, não importa para quê. E outros setores dizem PMDB, não importa para quê. A minha posição é, eu quero saber para quê. Ou seja, eu defendo que nós, no PT, apresentemos aos possíveis aliados uma plataforma programática para as eleições de 2014. E que a aliança seja feita com base nessa plataforma. Por quê? Porque não nos adianta, primeiro, compor uma aliança imensa, cujo objetivo essencial vai ser o quê? Ter tempo de televisão, e depois isso não se materializar na ação de governo. Segundo, porque a eleição, o primeiro turno essencialmente, é o momento em que você ganha a população para a sua plataforma, para o seu programa, para tentar eleger uma maioria congressual sintonizada com os seus objetivos. Se você já antecipa para o primeiro turno aquilo que você faz no segundo turno, ou seja, você monta um leque no segundo turno com todos aqueles que se opõem ao teu adversário, você perde a oportunidade de apresentar para a população uma proposta clara do que você quer fazer no seu segundo mandato. Então a minha preliminar não é com ou sem o PMDB. A minha preliminar é com reforma política, com democratização da comunicação, com reforma tributária, com reforma agrária, com reforma urbana, com salto de qualidade e de investimento nas políticas de saúde, educação e de transporte. Essa é a minha preliminar. São muitas arestas a parar, então, com a condução que o governo tem feito hoje, como é a condução do governo hoje. Por exemplo, a questão da regulação da mídia, né? Da democratização da mídia, que foi uma questão que esteve em debate com todos os eventos ainda no governo Lula, né, que ocorreram, e isso está engavetado, está parado completamente essa discussão. Veja, o governo Dilma dá continuidade nessa questão à postura do governo Lula. Não tem uma diferença fundamental entre os dois. Tem um ponto fora da curva, que é a gestão final do Franklin Martins no governo Lula. Mas aquilo foi um ponto fora da curva. Que a média, organização a média do governo Lula e a média do governo Dilma são iguais no quesito relacionamento com os setores da mídia privada eletrônica. Sobre essa questão... Que é o que, exatamente? Rádio e televisão. Não, como é que você entende essa relação? É uma relação do governo, uma relação de, primeiro, subordinação, segundo, não renova, vamos falar de maneira mais direta, e deixando claro, essa posição não é minha, é a posição do Diretório Nacional do PT, por unanimidade. Eu propus e foi aprovado por unanimidade uma resolução que dizia: o governo tem que retomar o projeto de democratização da comunicação social no país. O que é isso? Primeiro, precisa ter uma nova lei que regulamente o setor, porque a legislação atual remete para os anos 60, não tem nada a ver com o atual. Segundo, tem que cumprir a Constituição prevê que não pode ter monopólio na área. Só que como não tem regulamentação, os monopólios estão todos aí. Terceiro, tem que construir um forte setor público e um forte setor estatal de comunicação eletrônica, porque isso a Constituição prevê, setor privado, público e estatal. Hoje existe um completo descompensamento, o setor privado é oligopolizado e imenso, o setor público e o setor estatal é mirradinho, baixo investimento, baixa repercussão. Quarto lugar, tem que democratizar a publicidade. A publicidade não pode ser um instrumento de concentração, não pode ser um instrumento para fortalecer quem já é forte. Não pode ser um instrumento que fortalece o monopólio e o oligopólio. Tem que ser um instrumento para desconcentrar. E quinto, aí não tem a ver com o governo, tem a ver com os partidos, os movimentos sociais, os setores da sociedade, tem que construir sua própria mídia
impressa. A mídia eletrônica, que é concessão pública, tem que ser regulada com os instrumentos que a Constituição e a legislação prevê. A mídia impressa, essa, cada qual monte a sua com seus meios. Nós achamos, por exemplo, que o PT tem que ter uma estrutura de comunicação e tem que ter um jornal diário. É uma coisa incrível que, com todo esse tempo de vida, 33 anos, a gente não tenha conseguido colocar um jornal diário, tá certo? Os recursos nós temos, os profissionais nós temos, o know-how nós temos, a gente sabe que é importante, tanto sabe que... Mas não sai. Omar, mensalão. O julgamento do mensalão, que está aí numa fase dos embargos e que tem perspectivas, a hora se diz que não, que vai se acelerar, depois diz que vai até 2014, 2015. Qual que é o efeito, os estragos que já provocaram? Como é que você identifica, né, os efeitos de todo esse episódio, desse julgamento, e como que isso pode repercutir no futuro do partido? Veja, por partes. Eu não uso o termo mensalão. Essa palavra foi usada pelo Roberto Jefferson para cunhar um slogan e nos acusar de cometer um crime contra a Constituição, que ele próprio reconheceu depois que nós não cometemos. Não houve pagamento mensal para parlamentares votarem com o governo. Ficou esse nome, que hoje é usado para designar outras coisas, mas eu nunca uso esse nome porque ele remete para um crime, que na época o que o Roberto Jefferson queria era o impeachment do Lula, usando isso como pretexto. Ele próprio na justiça depois falou que ele só usou essa palavra para chamar a atenção. Segundo, nós temos muita divergência em relação à maneira como o Supremo Tribunal Federal conduziu esse julgamento. Por quê? Primeiro, porque a gente acha que um julgamento, ele, salvo para quem tem foro privilegiado, teria que ter respeitado a existência de várias instâncias processuais. Aqueles que não têm foro privilegiado tinham que ter sido julgados na primeira, na segunda e terceira instância, porque a legislação prevê. E o pessoal aqui de Minas teve esse direito garantido. PSDB de Minas. Já esses que estão sendo condenados não tiveram. Terceiro, ter marcado o julgamento na véspera da eleição de 2012. Isso é óbvio, o Roberto Gurgel assumiu publicamente que queria que tivesse implicações eleitorais. E, em quarto lugar, o julgamento criou para alguns dos condenados a figura do domínio de fato. Não tem prova de que cometeram crime, porém, como o crime só poderia ter sido cometido se eles tivessem conhecimento, logo, eles são culpados. Isso é uma extensão da teoria do domínio de fato, que na nossa opinião, politicamente eu entendo, mas juridicamente é inaceitável. Agora, isso encerrar, porque o nosso tempo está acabando, para o futuro do partido. Para o futuro do partido é uma tragédia o que aconteceu. Porque aí vamos separar as coisas. Eu não concordo com o uso do termo e não concordo com a maneira como o julgamento foi feito, mas é óbvio que dirigentes importantes do partido cometeram um erro político gravíssimo e cometeram uma série de atentados contra a lei. Tá certo? O Caixa 2 é o atentado contra a lei. O erro político gravíssimo foi ter dado a esse senhor chamado Marcos Valério, sem que houvesse aprovação de nenhuma instância partidária, um poder imenso dentro do PT. Ele não era petista, ele era vinculado ao PSDB, não era de conhecimento das instâncias partidárias. Ainda assim, ele passou a ter um poder, de fato, absurdo. E isso causou um dano para nós imenso, por aquele motivo que eu já te citei. O PT não pode agir nessas questões e em outras como os demais partidos. Os demais partidos agem. E sobre eles não recai nada. Sobre nós se exige muito mais. E está certo, porque se a gente se propõe... Foi o partido que pregou a época. E mais do que isso, se a gente se propõe a fazer uma sociedade diferente, a gente tem que antecipar isso ao custo que tiver na nossa ação. Omar, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com Walter Pomar, que é dirigente nacional do PT e concorre à presidência do partido. A disputa vai acontecer, vai ter um processo de disputa e vai culminar no dia 10 de novembro com as eleições nacionais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.